Olá, turma! Nessa aula da farmacologia do sistema nervoso central, nós iremos abordar os analgésicos de ação central. Como nós observamos na aula passada, esse tratamento para a dor pode ocorrer com a utilização de diferentes grupos terapêuticos. Mexendo naquela transdução de sinais, nós temos os anti-inflamatórios não esteroidais, que serão abordados dentro da farmacologia da inflamação. Em relação aos processos de condução desses estímulos com potencial nocivo, nós temos aqui a utilização de bloqueadores de canais de sódio, como os próprios anestésicos. Pensando no processo de transmissão, nós temos a utilização de opioides, de antidepressivos, de anti-inflamatórios não esteroidais, antiepiléticos, agonistas de receptores alfa-2 adrenérgicos, celecoxib, que é um anti-inflamatório não esteroidal também, além dos agentes que se ligam aos canais de cálcio dependentes ali de voltagem. E pensando no processo de percepção central, a gente tem a utilização dos opioides, que são a principal classe de medicamentos que tem essa ação analgésica central. Então, a gente vai começar a conhecer esses analgésicos opioides. Eles são agonistas dos receptores opioides. Representam a principal classe terapêutica utilizada para o controle da dor moderada e intensa. Hoje em dia, eles são bastante empregados para esse tratamento de dores crônicas, mas historicamente eles foram bastante utilizados para tratamento de dor aguda e também daquelas dores associadas com o câncer. O protótipo desse grupo é a morfina, e essa descoberta da morfina veio da utilização da papoula. Era feito um tipo de corte, e aí dessa espécie, que a gente chama de Papaver somniferum, né, sendo conhecida como papoula ou também dormideira, saiu uma espécie de resina, sabe, como se fosse uma resina meio leitosa. Quando essa resina leitosa ela seca, é formado o ópio. E a partir do ópio a gente consegue aí isolar diferentes alcaloides, dentre eles a morfina, a codeína e a papaverina. A morfina e a codeína têm um perfil aí de analgésicos centrais, e a papaverina é utilizada como antiespasmódico, e vocês vão estudar dentro da farmacologia do trato gastrointestinal. É observado que a morfina alivia a dor intensa com uma grande eficácia. Então ficou muito conhecida, e esse nome morfina ela provém aí de uma conotação de homenagem a Morfeu, que é o deus grego aí dos sonhos. É interessante a gente observar a diferença entre alguns termos, opiáceos e opioides. O que são as substâncias opiáceas? Elas são as substâncias derivadas do ópio, incluem os produtos naturais, a morfina, a codeína e a própria papaverina. Já quando a gente se refere a opioide, é qualquer substância endógena ou sintética que produz efeitos semelhantes aos efeitos da morfina e que sejam bloqueadas por antagonistas desses receptores opioides, como a naloxona, que nós vamos conhecer mais para frente na nossa aula. É interessante a gente observar que a morfina, que é o protótipo desses analgésicos opioides, é utilizada como uma referência. E aí a gente geralmente faz comparações de outros fármacos com essa morfina. Existem diferentes formas aí de administração para morfina, porque ela existe em diferentes formas farmacêuticas. Então pode ser administrada por várias vias. Por exemplo, existem preparações orais, que tem aí uma liberação lenta, para fazer essa liberação aí num período de 12 horas e 24 horas, ficando liberando gradativamente. A gente tem morfina intravenosa, morfina subcutânea. Morfina pode ser administrada em dispositivos de analgesia que são controlados pelo próprio paciente. E também ela pode ser utilizada em epidural, intratecal e de várias outras formas. Ela é bastante utilizada, e uma das principais problemáticas associadas com o uso dessa morfina é que ela causa efeitos eufóricos iniciais, o que pode levar a uma dependência física, induzir esses quadros, e aí o paciente ele vive buscando cada vez mais essa morfina. Causa também tolerância, a gente vai ver mais para frente como é que isso acontece, e também pode levar ao desenvolvimento de quadros de depressão respiratória, podendo resultar aí na própria morte dessa pessoa. Como análogos, né, a gente tem alguns agonistas desses receptores opioides também, como a oxicodona, a diamorfina, a codeína, e a gente vai falar um pouco mais sobre elas mais para frente na nossa aula.
Como agonistas parciais, a gente tem o butorfanol e a buprenorfina. Eles têm um efeito analgésico semelhante ao da morfina, entretanto, eles têm esses efeitos eufóricos reduzidos, o que pode contribuir para uma menor causa de dependências físicas e essa busca constante pela utilização desses medicamentos. A gente tem também antagonistas desses receptores opioides, como a naloxona e a naltrexona, são bastante utilizados nos casos aí de reversão de quadros de intoxicação por esses analgésicos opioides. A naloxona ela é utilizada por via intramuscular, enquanto que a naltrexona é utilizada por via oral. A naloxona é a principal utilizada aí para fazer essa reversão dos quadros de intoxicação pelos analgésicos opioides. E uma coisa interessante é que a meia-vida dela é menor do que a da morfina. Então, a pessoa precisa ficar observando esse paciente durante esse quadro aí de reversão da intoxicação, porque se o efeito da naloxona acabar, ele pode voltar a ter o efeito da morfina, que tem a meia-vida plasmática mais longa, e ter esse quadro de depressão respiratória. A naltrexona, como pode ser utilizada por via oral, é bastante empregada nos casos aí de tratamento de dependência. Nesses casos, a naltrexona ela já vem sendo bastante utilizada. Existem os derivados semissintéticos, como a oxicodona. A oxicodona é metabolizada lá na região de fígado e forma um metabólito que é ainda mais potente e causa aí esse efeito analgésico mais forte. Hoje em dia, a oxicodona é utilizada para tratamento ali de dor moderada, intensa, e lá nos Estados Unidos é um dos principais fármacos utilizados mais comumente de forma abusiva. A hidrocodona é um derivado semissintético da codeína, que também é bastante empregada para a utilização no tratamento de dores moderadas a intensas. Pode ser por via oral. Nós temos derivados sintéticos com estrutura que não relacionada à morfina, mas que atuam naqueles receptores opioides. Por exemplo, nós temos as fenilpiperidinas, uma meperidina, fentanila, alfentanila, sulfentanila e remifentanila. A meperidina, ela é interessante porque a gente vai observar que a maioria dos analgésicos opioides causam miose, enquanto que a meperidina, ela causa midríase. Além disso, ela pode produzir disforia nesses pacientes. O metabólito dela é muito tóxico, e aí ele pode causar um aumento de estabilidade lá no sistema nervoso central, e isso é perigoso e pode levar o paciente a ter convulsões. Além disso, também tem uma grande toxicidade para o sistema renal. Bom, fentanila, alfentanila, sulfentanila e remifentanila são fármacos bastante empregados na prática anestésica. Por quê? Porque eles têm um intervalo relativamente curto até produzir um efeito terapêutico máximo, então esse efeito de analgesia. A analgesia ela é alcançada muito rapidamente. Além disso, quando existe a interrupção desse tratamento, né, da administração desses fármacos, o efeito ele cessa. Não tem um risco muito grande para o sistema cardiovascular. E isso é interessante porque é possível, com a utilização deles, reduzir as doses dos anestésicos voláteis que geralmente são utilizados também. A fentanila ela tem uma ação bem curta e é interessante observar que as pessoas normalmente acreditam que a morfina é o mais potente, né, analgésico, e não é. A fentanila é cerca de 100 vezes mais potente do que a própria morfina. A sulfentanila é ainda mais potente do que a própria fentanila. Geralmente esses fármacos eles são utilizados em momentos pré-operatórios. Existem formulações de fentanila, por exemplo, até em pastilhas para utilização pediátrica, né, para evitar a necessidade de fazer um tratamento parenteral. Fentanila também pode ser administrada por via transdérmica, com adesivo, aí que fica liberando lentamente esse fármaco para analgesia sistêmica de uma ação um pouquinho mais longa. A remifentanila é a fenilpiperidina mais recente, tá? Que foi aí sintetizada. Ela tem um efeito mais rápido, então ela chega num pico de concentração plasmática e, consequentemente, de efeito analgésico mais rápido de todos eles. Da mesma forma que, se a gente interromper a utilização dela, essa ação ela finaliza muito rápido. A remifentanila ela tem um local que é sítio de ação para as esterases, então ela é muito rapidamente metabolizada.
Quando a gente utiliza esses tipos de fármacos no início desses procedimentos operatórios, é interessante observar que, como eles têm uma ação terapêutica rápida, né, que finaliza muito rápido, se você só utilizar esses tipos de analgésicos opioides, quando a cirurgia acabar, o paciente vai ficar sentindo dor. Então, geralmente, no meio do procedimento operatório, mais para o final, é necessário adicionar um analgésico opioide de ação longa, como, por exemplo, a morfina. Então, inicia com alguns de ação curta, do meio para o final, adiciona os de ação lenta, né, de ação mais longa, porque aí, quando acabar o procedimento operatório, o paciente não vai ficar sentindo a dor devido à ação desse analgésico opioide de longa duração. A gente também tem a série da metadona, onde a gente tem a metadona e o dextropropoxifeno, que tem uma ação analgésica um pouquinho mais fraca. A gente tem a metadona, e a metadona ela tem uma modificação estrutural que fez com que ela tivesse uma meia-vida muito longa. Então, aí vai de 25 a 35 horas a meia-vida da metadona. Isso é interessante, porque a gente reduz a frequência de administração. A metadona ela é bastante utilizada no tratamento de dependência química e também no tratamento da dor em pessoas que têm câncer terminal, para evitar essas administrações mais constantes. Só que ela também pode provocar ali um prolongamento do intervalo QT, isso pode levar à ocorrência da torsades de Points, né, que é um tipo de arritmia, e também pode levar a casos de depressão respiratória. Nós temos a série do besomorfano, com a pentazoxina e ciclazoxina. Temos os derivados da tebaína, como a etorfina e a buprenorfina. Além disso, a gente tem aqui o tramadol. O tramadol também é bastante conhecido e utilizado, e aí o nome de referência dele é o tramal. O tramadol é um tipo de analgésico opioide que tem uma ação central, mas tem uma ação analgésica relativamente baixa. Tá? Esse mecanismo dele, além da sua atuação em receptores opioides, também tem outros efeitos não relacionados a isso. Ele também inibe a recaptação de serotonina e de noradrenalina. E se a gente observa na aula passada, serotonina e noradrenalina são importantes para fazer o quê? O bloqueio da liberação de mais neurotransmissores da dor, da mesma forma que diminuição da geração de potenciais de ação e condução desses estímulos nocivos com direção ao sistema nervoso central. Geralmente ela também é utilizada em associação com o paracetamol, porque já foi demonstrado que isso melhora, né, potencializa o seu efeito analgésico. E uma das coisas mais importantes é que esse tramadol ele tem uma mínima tendência a um uso abusivo, porém ele pode provocar outros problemas, como náuseas, tonturas e a constipação intestinal. Como nós observamos, esses fármacos eles têm efeitos aí em receptores opioides, que acoplam aí as proteínas GI e GO. Nós temos os receptores Mi, receptores delta e receptores kappa, sendo os receptores Mi associados com analgesia, sedação, depressão respiratória, diminuição do trânsito do trato gastrointestinal. A gente observou que existe aí uma maior seletividade aí de endorfinas do que de beta-encefalinas e de norfinas por esse tipo de receptor. O receptor delta está associado com analgesia, depressão respiratória, diminuição do trânsito do trato gastrointestinal. A gente tem encefalinas se ligando muito mais nessa região do que as beta-endorfinas e dinorfinas. E o receptor kappa também está associado com o desenvolvimento da analgesia, de efeitos psicodislépticos, né, aqueles perturbadores do sistema nervoso central, gerando alucinações, por exemplo, e essa diminuição do trânsito gastrointestinal. A gente observa que as dinorfinas elas têm uma maior ligação, uma maior afinidade do que as beta-endorfinas e as encefalinas em relação aos receptores kappa. Nós podemos observar que receptores delta, Mi e kappa podem ser ativados, né, por diferentes substâncias, e aqui a gente observa as vias das proteínas, e aí a gente observa que o dímero beta-gama dessas proteínas pode aumentar a condutância ao potássio, levando à hiperpolarização da membrana e supressão do processo de despolarização. Pode levar à diminuição da ativação dos canais de cálcio, o que vai resultar em uma diminuição da liberação de neurotransmissores. A gente observa também subunidade alfa dessas proteínas GIGO ligada aqui ao GTP, diminuindo a atividade da ciclase de adenilil, diminui as quantidades de AMP cíclico celular e diminui a ativação da proteína sinase A.
A gente também tem aqui diminuição da atividade desses canais de cálcio, diminuição da liberação de neurotransmissores. Logo, pessoal, qual é o mecanismo de ação dos analgésicos opioides? Todos iguais. A gente vai ter a ligação deles em receptores opioides, que podem estar presentes aqui nesse terminal pré-sináptico de um neurônio sensorial primário, né, um neurônio de primeira ordem, onde a ativação deles vai levar à ativação dessas proteínas GIGO. O dímero beta-gama dessa proteína GIGO pode fechar esses canais de cálcio dependentes de voltagem. Logo, a gente tem menos influxo de cálcio e a gente libera menos neurotransmissores da dor. Então, a gente reduz a liberação de neurotransmissores da dor. Além disso, a atuação desses agonistas opioides aqui em seus receptores presentes na membrana do terminal pós-sináptico, que seria nesse caso aqui presente no neurônio de transmissão secundária ou neurônio de segunda ordem, leva à ativação das proteínas GIGO. E nesse caso, o dímero beta-gama dessas proteínas é responsável por abrir canais de potássio. Com isso, a gente observa um efluxo de íons potássio, então esse aumento da condutância ao potássio, o que leva à saída de cargas positivas do interior da célula. Então, a gente tem um processo de hiperpolarização pós-sináptica. Com isso, a gente diminui aquele alcance do limiar de excitabilidade para aqueles canais de sódio dependentes de voltagem. Com isso, a gente gera menos potencial de ação. Então, a gente breca, né? A gente para com essa condução desse possível estímulo nocivo. Agora nós vamos passar a observar as ações farmacológicas desses analgésicos opioides. Em relação ao sistema nervoso central, como a gente observou, ele vai causar analgesia, porque diminui esses componentes sensitivos em região de cérebro-tronco encefálico, medula espinal, terminações nervosas periféricas aferentes primárias. Essa é a principal indicação terapêutica desses fármacos. É observado um caso de euforia com a utilização deles, que é basicamente uma sensação de contentamento e de bem-estar que aparece. É muito mais associada à ativação de receptores Mi. Então, aqueles fármacos que têm mais afinidade pelos receptores Mi opioides causam mais euforia. E essa euforia inicial que acontece com a utilização desses analgésicos opioides é o que causa uma maior procura pela utilização desses fármacos. Por quê, pessoal? Lembra que a gente estudou em aulas passadas sobre o nosso sistema de recompensa? Que a gente precisa ter a liberação de dopamina lá na região do núcleo accumbens. Essas projeções dopaminérgicas, elas saem lá da área tegumentar ventral com direção ao núcleo accumbens através do que a gente chama de via mesolímbica. Nós temos um interneurônio GABAérgico que está inibindo essas projeções dopaminérgicas, né, de jogarem a dopamina no núcleo accumbens. E olha que interessante, na membrana desses interneurônios inibitórios GABAérgicos existem receptores opioides. E aí, quando a gente tem a ação de analgésicos opioides neles, a gente tem uma inibição desse interneurônio GABAérgico. Logo, ele não consegue jogar o GABA nesses neurônios dopaminérgicos e diminui a liberação dessa dopamina no núcleo accumbens. Consequentemente, o que a gente observa é um aumento naquela via mesolímbica. Então, a gente tem uma maior liberação de dopamina no núcleo accumbens. Ativação do nosso sistema de recompensa. Então, a utilização desses analgésicos opioides está associado com um aumento na ativação da via de recompensa e por isso aqui os pacientes eles ficam viciados, eles ficam buscando esse efeito eufórico inicial que é alcançado com o uso desses analgésicos opioides. A depressão respiratória pode acontecer devido a uma diminuição da sensibilidade do nosso centro respiratório à pressão de CO2. Isso acontece lá na região de bulbo, onde a gente faz esse controle cardiorrespiratório. Além disso, a gente também observa uma diminuição na ativação daqueles barorreceptores que estão presentes nos seios carotídeos e no arco aórtico, e dessa forma eles ficam mais insensíveis à hipóxia, diminuindo a sua ativação. Então, essa é a principal causa de morte por envenenamento, por intoxicação com a utilização dos analgésicos opioides. Nós observamos também uma depressão do reflexo da tosse. E aqui é interessante observar que a gente tem a morfina
e a codeína. Ambas são isoladas lá do ópio. E observe que a gente tem uma pequena diferença estrutural entre essas substâncias, onde nesse ponto da codeína a gente tem uma metilação do grupo fenólico. E é essa metilação desse grupo, pessoal, que gera uma maior seletividade dela para o centro da tosse, que fica também na região do bulbo, tá? E por que a codeína também tem ação analgésica? A codeína ela tem uma ação analgésica mais fraca, porque quando ela é metabolizada no nosso organismo, ela forma a morfina. Ela perde essa estrutura de metila, né, desmetilada, e aí ela forma a morfina. Só que ela forma a morfina em pequenas quantidades. Por isso que o efeito analgésico dela é menor. Ela é utilizada também para a supressão de tosse, tá? Só que como ela também tem ainda um poder de causar esse tipo de dependência, né, porque ela gera essa morfina, mesmo que em pequenas quantidades, ela precisa ser comercializada com retenção de receita, tá? Para evitar aí, uma utilização maciça com a finalidade de uso abusivo realmente. Ela é muito comercializada na forma de xarope, se não imaginem as pessoas comprando vários e vários e vários e ingerindo todos eles de uma vez só para ter esse efeito eufórico aí, causado por esse tipo de analgésico. A gente também tem uma ação em relação a náuseas e vômitos, porque a gente observa uma atuação na zona quimiorreceptora do gatilho, que também fica na região do bulbo, estimulando esses processos, principalmente ali de vômito. A incidência é em cerca de 40% dos pacientes que utilizam a morfina pela primeira vez, eles vão sentir muitas náuseas e vão ter uma tendência a vomitar. Observamos também a questão da contração pupilar, no caso, a redução ali desse diâmetro daquela região pupilar, que a gente chama isso de miose. E é interessante observar, pessoal, que nesse caso, como a gente estudou no sistema nervoso parasimpático, quem faz isso é a acetilcolina, causando a contração do músculo esfíncter da pupila. E nesse circuito neuronal, a gente tem um interneurônio GABAérgico que libera o GABA em neurônios colinérgicos naquela região e limita a liberação de acetilcolina. É por isso que a gente não vive com miose o tempo inteiro. A gente tem um interneurônio GABAérgico limitando esse neurônio colinérgico. E o que é interessante? Existe aí naquele interneurônio inibitório GABAérgico receptores opioides na sua estrutura. E aí, quando a gente utiliza esses analgésicos opioides, eles se ligam nos seus receptores presentes nesses interneurônios GABAérgicos e os inibem. E dessa forma, os neurônios colinérgicos ficam ativados, liberando muita acetilcolina, que passa a fazer a contração daquele músculo esfíncter ali da íris, e com isso a gente tem essa redução do diâmetro pupilar, caracterizando a miose. Esse é um dos principais quadros que é observado para verificar se um paciente intoxicado, ele está intoxicado pela utilização de analgésicos opioides. Olha o olho dele. Está com miose e está intoxicado, pode começar a tentar fazer reversão aí com naloxona. Possivelmente vai ser um caso de intoxicação pela utilização de analgésicos opioides. Esse efeito aqui, então, é imediato para facilitar no diagnóstico da intoxicação dessa pessoa. Nós temos ações farmacológicas desses analgésicos opioides também em outros locais, não só no sistema nervoso central. Por exemplo, no trato gastrointestinal, eles vão levar à constipação. É algo clássico de analgésicos opioides. Esse é um efeito periférico devido justamente à inibição dos neurônios periféricos do plexo milentérico. Da mesma forma que a gente tem a inibição dos neurônios colinérgicos lá na região do olho, é semelhante aqui. Então, nesse caso, lá no trato gastrointestinal, esses receptores opioides vão impedir a liberação de acetilcolina naquela região. E aí, a acetilcolina não sendo liberada, a gente não vai ter uma motilidade gastrointestinal acontecendo, o que leva aí a quadros de constipação. Além disso, existe o aumento da pressão no sistema biliar, porque fica mais difícil liberar o conteúdo dessa região devido a essa diminuição de atividade colinérgica. A gente observa outras ações farmacológicas, como a liberação de histamina. Isso é muito comum com a utilização de morfina, tá? Liberação grande de histamina no paciente. E aí ele pode ter urticária, broncoespasmo e também hipotensão.
porque essa histamina pode se ligar em receptores H1 presentes nas células endoteliais, levando então ao aumento na liberação de óxido nítrico, que é um gás lipossolúvel, chega e atua nas células ali dos nossos vasos, né, no músculo liso vascular, e leva ao relaxamento local. Pensando nas ações farmacológicas, a gente tem os diferentes tipos de receptores e a sua ativação pode levar ao desenvolvimento de depressão respiratória, redução da motilidade intestinal, euforia, disforia, sedação e também dependência física. Quem causa mais isso? Os receptores Mi, comparado com os outros tipos de receptores, tá? E aí a gente tem diferentes perfis de atuação desses receptores na geração dessas alterações que nós observamos. Fazendo um resumo nesse quadro, a gente teria os efeitos dos opioides, efeitos estimulantes aqui, centros vagais, centro oculomotor. Aqui a gente teria sistema antinociceptivo sendo ativado, né, gerando esse efeito analgésico. Em musculatura lisa, estômago, intestino, a gente teria diminuição dessa atividade, levando à constipação espasmódica, ou seja, eles levam a um efeito antidiarreico. É por isso que dentro da farmacologia do trato gastrointestinal, vocês vão observar como um antidiarreico disponível no mercado, a loperamida, que é um agonista de receptores opioides. E aí ele é utilizado como antidiarreico. Loperamida é conhecida aí pela população devido ao nome do seu medicamento de referência, que é o Imosec. No trato urinário, ele vai levar a uma possível dificuldade de micção. Nós temos também aqui efeitos depressores, sensação de dor diminuída, então efeito analgésico, humor, estado de alerta. A gente teria efeito antitussígeno, né, ao atuar em centro respiratório, no centro da tosse, e também no centro emético a gente vai ver aí uma tendência a vômitos serem estimulados. Uma das coisas que acontece com a utilização desses analgésicos opioides é o desenvolvimento do quadro de tolerância. Isso pode ser detectado cerca de 12 a 24 horas após a administração da morfina. Ela se estende para vários efeitos farmacológicos da morfina, como a analgesia, êmese, a euforia e a própria depressão respiratória. Existem alguns autores que defendem que essa tolerância causada pelos analgésicos opioides pode acontecer devido àquela fosforilação do receptor GPCR por proteínas sinases, como a proteína sinase A ou a sinase de receptores GPCRs, né, que são a GRK. Quando esse processo acontece, é estimulado a ligação da proteína à restina e um processo de internalização desses receptores, que poderiam ser degradados ou então ser reciclados e colocados de volta na membrana. Alguns autores dizem que não é bem isso que acontece, e que o que acontece é uma modificação nas vias de sinalização aí, estimuladas pela morfina. Então, inicialmente, a gente vai observar o que acontece com a administração aguda da morfina, que isso vai levar a uma redução da atividade celular. Vamos por parte. Então, observem que a morfina se liga nos seus receptores opioides, nesse caso aqui o Mi, levando à ativação das proteínas G e GO. Então, nós temos aqui o dímero beta-gama abrindo canais de potássio, levando a esse refluxo de potássio, que resultaria em uma hiperpolarização de membrana. Além disso, a subunidade alfa ligada ao GTP inibe a ciclase de adenilil, diminuindo os níveis de AMP cíclico, diminuindo os níveis de pKa. Pronto. Isso é o que a gente já tinha observado. Entretanto, com a utilização crônica da morfina, a gente observa que isso induz o desenvolvimento da tolerância. A gente precisa pensar, pessoal, que existem diversas vias efetoras funcionando na mesma célula. Então, aqui a gente tem a ciclase de adenilil, que quando há ativação dessa via, né, dessa ciclase de adenilil, isso leva a um aumento da formação do AMP cíclico. Isso levaria à estimulação de PK. E aí a PKA, ela fosforila e ativa essa proteína aqui, que é o CREB, que é a proteína de ligação ao elemento de resposta ao AMP cíclico, que aumenta a transcrição da ciclase de adenilil. Então, cronicamente, o que a gente observa é um aumento na expressão dos sistemas excitatórios nessa região. Então, aqueles sistemas que levariam a processos excitatórios locais,
por exemplo, a ciclase de adenilil ao ser ativada, que poderia aumentar os níveis de AMP cíclico e, consequentemente, PKA, levaria, por exemplo, à fosforilação de canais de sódio e ao influxo de sódio, e isso levaria a um processo de despolarização. Todos esses sistemas excitatórios, eles são suprarregulados quando a gente tem administração crônica de morfina. Então, para que a morfina faça esse seu efeito depressor nesse local, fica muito mais difícil, porque a gente tem muito mais sistemas excitatórios expressos. Então, essa é uma das outras causas aí do desenvolvimento da tolerância. Isso muitos autores chamam aí de processo contrarregulador celular, que seria justamente esse aumento de rebote aí dos níveis de AMP cíclico e causados principalmente por uma suprarregulação dessa expressão de ciclase de adenilina. Uma outra coisa que acontece com a utilização desses analgésicos opioides é a dependência física, que se caracteriza por uma síndrome, né, de abstinência quando a gente retira esses fármacos. Isso pode ser revertido aí após a readministração da morfina. Nesse caso, vai se assemelhar a uma gripe severa. Esse paciente ele vai ter rinorreia, lacrimejamento, febre, náuseas, piloereção, aumento do diâmetro pupilar, diarreia, ele pode ter hipertensão, sudorese, aquelas coisas características da síndrome de abstinência. Então, como isso é muito ruim, o paciente ele tende a retornar à utilização daquele analgésico opioide para que isso pare. Existe uma gradação de potencial de abuso ou vício com a utilização desses analgésicos opioides. A gente observa aqui, por via intravenosa, a heroína causando maior potencial de vício. A heroína, que aí é um derivado sintético, não é utilizado na terapêutica, tá, gente? Não tem uma finalidade terapêutica, ela é uma droga de abuso, causa o maior risco de vício nos usuários. Depois a gente tem morfina por via intravenosa, morfina por via oral, morfina por comprimidos de ação retardada, fentanila aqui, ó, nos adesivos transdérmicos, metadona pela via oral. Então, a metadona ela tem um perfil aí de causar esses estímulos para viciar menor do que essas outras formulações. Aqui eu vou chamar a atenção da fentanila em adesivos transdérmicos, porque algumas pessoas estavam fazendo utilizando vários adesivos transdérmicos e aumentando a liberação dessa fentanila ali. Porque nesses adesivos transdérmicos, a fentanila é liberada gradativamente. Entretanto, alguns fatores podem aumentar a liberação dela, como, por exemplo, o calor. Então, as pessoas faziam, por exemplo, esfregavam aquela região, né, para aumentar o calor local e fazer essa fentanila ser liberada em maior quantidade para dar um efeito aí eufórico mais forte. Nós temos aqui alguns resumos, né, de agonistas e antagonistas opioides, por exemplo, morfina, hidromorfona, oxicodona, hidrocodona, são agonistas opioides, fazem uma analgesia forte nos estímulos dolorosos moderados a graves. Morfina é um fármaco adjuvante útil no caso de edema pulmonar e anestesia geral. Como efeitos, causam diminuição da motilidade gastrointestinal, levando à constipação. Hidrocodona e oxicodona podem ser combinadas com anti-inflamatórios não esteroidais. Hidrocodona, oxicodona, fentanila são mais potentes que a própria morfina. Então, não pensem que a morfina é a mais utilizada ainda, porque ela é a mais potente. Não, não é isso. Nós temos a fentanila, que é um agonista opioide dos receptores Mi muito potentes, pode ser administrada por via oral, por via intramuscular, tópica, nasoaxial, entre outras. Tem um início de ação rápido e a duração da sua ação também é rápida. O tempo de meia-vida é eficaz, né, ligeiramente aí mais longo do que a sulfentanila, a ofentanila e a remifentanila. Essas substâncias são semelhantes à fentanila, início de ação rápido, duração da ação também muito rápida, administradas por via intravenosa. A remifentanila é que tem ação aí mais rápida, né? Ação ultra curta. Meperidina tem um início de ação rápido, duração de ação intermediária, não se presta a um uso prolongado em razão aí de acumulação de um metabólito que pode provocar essas crises convulsivas no paciente. Metadona, agonista potente de receptores Mi, início de ação rápido e duração de ação mais longa, usada em reabilitação, em manutenção, tem um tempo de meia-vida longa e pode se acumular com a administração repetida aí
desse fármaco. A codeína é um profármaco fraco da morfina. Lembra-se que após a sua metabolização ela forma a morfina, útil para tratar dores lentas a moderadas, administrada por via oral. Tem efeitos antitussígenos e pode ser combinada aí com os AINES. A gente tem o levorfanol, também tem afinidade boa por todos os receptores opioides, também atua inibindo recaptação de serotonina, noradrenalina e antagonizando receptores NMDA do glutamato. Tem um início de ação rápida, duração de analgesia modesta e pode ser administrado por via oral. Tá? Os efeitos adversos aqui, como delírio e alucinação. Temos a loperamida, que seria um agonista limitado à ação periférica, é um agonista de receptores miopioides, um potente antidiarreico, que vocês vão estudar dentro da farmacologia do trato gastrointestinal, é administrada aí por via oral. A loperamida ela não ultrapassa facilmente a barreira hematoencefálica e pode ser combinada aí com a cimeticona. A gente tem o difenoxilato, que é um agonista opioide Mi, também é um antidiarreico eficaz, administrado por via oral. Temos agonistas parciais, como a buprenorfina, é um agonista parcial, utilizado para dores leves a moderadas, tem um efeito limitante, pode ser administrado por via intravenosa, intramuscular, sublingual, transdérmica ou película bucal. Pode ser utilizado combinado com a naloxona para tratamento de casos de adição. Aí a gente tem butorfanol, nalbufina, pentazocina, são agonistas aí de receptores kappa e antagonistas de receptores Mi, são utilizados em dores leves e dores moderadas. A pentazocina também pode ser utilizada combinada com a naloxona. Temos outros agonistas, como o tramadol, né, que é um agonista fraco, e o inibidor de recaptação também de serotonina e noradrenalina, então tem efeitos não opioides. Tem um efeito analgésico aí para dores moderadas, disponível em combinação com faixas terapêuticas aí de paracetamol também, tá? Pode causar crises convulsivas, é indicado como um fármaco adjuvante para o tratamento da dor crônica com outros opioides. Temos o tapentadol, que é um agonista Mi fraco, inibidor também da captação de serotonina e noradrenalina, utilizado em analgesias aí para dores moderadas. Pode causar síndrome serotoninérgica. Temos antitussígenos de ação central, dextrometorfano e a codeína, né, que vão atuar ali no caso da diminuição desse reflexo da tosse. São administrados aí por via oral, estão disponíveis também em formulação para liberação prolongada. Como antagonistas, a gente tem a naloxona, que é antagonista de receptores Mi, delta e kappa, tem um início de ação rápida, ação aí moderadamente curta, por isso que a gente precisa ficar acompanhando o paciente durante a reversão aí desses efeitos centrais e periféricos dos opiáceos. Usada para tratar casos de intoxicação por esses opioides e tem um autoinjetor disponível para administração em casos de emergência. O tempo de meia-vida dela geralmente é próximo de 1 hora. É bastante utilizada pelos socorristas para tentar reanimar pacientes aí adictos a opioides que estão em coma. Temos a naltrexona e o nalmefeno, antagonistas desses receptores opioides, que também têm um início de ação rápido e têm ação mais prolongada que a da própria naloxona. Eles são bastante utilizados para tratar os dependentes de álcool e também de opioides. Eles revertem esses efeitos centrais e periféricos dos opioides. E alguns antagonistas limitados à ação periférica, metilnaltrexona e alvimopam, que são aí antagonistas de todos esses receptores opioides e revertem a esses efeitos periféricos dos opiáceos. Nós temos também analgésicos centrais, que são não opioides. São basicamente novas alternativas terapêuticas, como, por exemplo, inibidores de encefalinases, como o tiofano, que impede a degradação dos peptídeos endógenos, e isso não causa dependência, então seria uma nova abordagem interessante para analgesia. Os próprios antidepressivos, nesse caso aqui, alguns vêm sendo utilizados para o tratamento da dor crônica, só que essa ação analgésica dele é distinta do seu efeito principal como antidepressivo. E vocês vão entender esse efeito antidepressivo dentro da farmacologia do sistema nervoso central quando vocês estudarem a classe dos antidepressivos. Nesse caso, o que geralmente está sendo associado a esse tratamento de dor crônica seria um possível bloqueio de alguns canais de sódio,
e também um aumento da expressão de projeções noradrenérgicas e serotoninérgicas, porque a gente observou na nossa aula passada que a serotonina e a noradrenalina atuam fazendo um bloqueio ali da liberação de neurotransmissores da dor e também da condução desses estímulos dolorosos em direção ao sistema nervoso central. Como antidepressivos, a gente teria antidepressivos tricíclicos, como a amitriptilina, nortriptilina e imipramina, como inibidores seletivos da recaptação de noradrenalina, desipramina, maprotilina, como inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a gente tem paroxetina, fluoxetina e citalopram. Só que desses antidepressivos, a venlafaxina e a duloxetina, que têm efeitos aí de inibir a recaptação de serotonina e de noradrenalina, e vêm sendo utilizadas para o tratamento da dor neuropática e também da fibromialgia. Muitas vezes são utilizações de tentativa e erro, tá? E aí as pessoas observaram que essas substâncias elas também conseguiriam reduzir a dor nesses casos específicos. Além disso, a gente pode utilizar antiepiléticos para fazer justamente a redução da excitabilidade neuronal. Alguns deles, como por exemplo a gabapentina, inibe o tráfego de canais de cálcio dependentes de voltagem para a região de membrana plasmática e vem sendo utilizada para o tratamento da dor crônica e também para a dor pós-operatória. Entretanto, já foi observado que a sua utilização pode levar a tontura, sonolência, ataxia e também confusão mental. E um problema relacionado com a administração dessa gabapentina é o fato de que ela tem uma biodisponibilidade oral que não é previsível, não é linear. Ou seja, algumas pessoas elas precisam de doses muito mais altas do que outras. Então é mais difícil de a gente ter um acerto terapêutico inicial para essa dor. A pregabalina, que é um análogo do GABA, é mais potente e tem um início de ação mais rápida que a própria gabapentina, também vem sendo utilizada para esses tratamentos de dores crônicas. Em alguns casos, já foram observados aquele desenvolvimento de efeitos eufóricos nos pacientes que estavam em utilização aí com a pregabalina. A carbamazepina bloqueia canais de sódio dependentes de voltagem e vem sendo empregada no tratamento da neuralgia do trigêmeo. A carbamazepina ela se associa com alguns efeitos adversos graves, como por exemplo o desenvolvimento de anemia aplásica. Por isso que a sua utilização ela é mais regular. A lamotrigina também bloqueia canais de sódio dependentes de voltagem e vem sendo empregada para o tratamento de neuropatia, dor do membro fantasma e também esclerose múltipla. Além desses tipos de classes terapêuticas, existem os antagonistas dos receptores NMDA do glutamato. Esses receptores são extremamente importantes naqueles processos de sensibilização central. E é por isso que o emprego terapêutico de antagonistas desses receptores vem sendo estudado em pesquisas para o tratamento da dor. A cetamina ou ketamina, que é antagonista desses receptores NMDA, tem um efeito psicomimético, então ela tem uma utilização mais restrita à medicina veterinária para ser empregada em pequenas cirurgias, em procedimentos. E também o dextrometorfano, se utilizado em doses elevadas, pode causar efeitos psicomiméticos. Essas substâncias vêm sendo estudadas aí para utilização em dor crônica e também dor pós-operatória. E como nós observamos que a noradrenalina ela tem efeitos importantes na diminuição da liberação de neurotransmissores da dor e dessa condução, né, de potenciais de ação, utilizar agonistas adrenérgicos desses receptores alfa-2 é um tipo de alternativa terapêutica. Por exemplo, a clonidina, que atua como um agonista de receptores alfa-2, vem sendo utilizada para tratamento de dores agudas e também de dores crônicas. A limitação na utilização da clonidina seria o desenvolvimento aí de uma possível hipotensão postural nessas pessoas. Bom, turma, dessa forma nós finalizamos essa nossa videoaula conhecendo os analgésicos centrais, sejam eles os opioides e as novas alternativas terapêuticas utilizando analgésicos não opioides.